Graça e paz a todos. Amados, vamos aqui dar uma estudada breve sobre o livro de 1 Coríntios, precisamente no versículo, 1 Coríntios capítulo 3, mas no versículo de 10 ao 15, que fala sobre o procedimento do cristão, como ele deve proceder, quais são as obras que o cristão deve fazer, como ele deve praticar as obras de Deus. Vamos lá, vou compartilhar a tela para vocês aqui. Sobre 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 ao 15. Aqui, vocês vão notar, o que está em vermelho são acréscimos para explicar o versículo que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, tá bom? Só para vocês entenderem. A partir do versículo 10. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce. Então, o apóstolo aqui está falando o quê? Ele recebeu essa graça. Ele é o construtor, mas não foi ele que inventou isso. Ele recebeu isso e está construindo. Então, o apóstolo Paulo fez a obra de Cristo aqui. Foi um eleito do Senhor para levar o evangelho aos gentios. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce. E o outro está construindo sobre esse alicerce. Quem são esses outros? Coloquei em vermelho aqui. Nós, os cristãos. Existem algumas pessoas do cristianismo que falam que esse alicerce são os doutores em teologia e são os pastores. Eu discordo veemente. Esses que estão construindo são todas as ovelhas do Senhor. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Deus, todas as criaturas pertencem a Deus, mas nem todas as criaturas são filhos de Deus. Nós, como sábios que estamos construindo, nós não sabemos quem são os eleitos de Deus, por isso que nós pregamos o evangelho a toda criatura. Tá? Contudo, veja cada um como constrói. Então nós temos que perceber como nós estamos construindo, como nós estamos lançando o evangelho, como é que é o nosso proceder, o nosso caminhar. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Então, sabemos que a Bíblia está aí, Deus nos mostra o quê? O que é pecado, o que não é. Quem pratica o pecado, para o local onde vai. Quem pratica o pecado, se morrer, quando morrer, vai perecer eternamente. E aqueles que praticam a justiça de Deus serão salvos. Então, o evangelho está aí, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que está exposto, pois é Jesus Cristo. Hoje nós vemos o quê? Muitas igrejas deturpando o evangelho. Vamos continuar. Aí, em vermelho aqui, eu acrescentei a Bíblia respondendo a própria Bíblia, que está em Gálatas, capítulo 1, versículo do 9 ao 10. Diz o seguinte: como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Então, nós que pregamos aqui sobre família, casamento, que até a morte nos separe, nós encontramos muitos pastores, teólogos, pregando o quê? No caso de abandono, no caso de adultério, vocês que foram repudiados, vocês podem se casar com outra pessoa. Aquele que repudiou, não. Mas nós que fomos os repudiados, podemos nos casar com outro. Isso é mentira. Isso é mentira. O evangelho não prega isso. Muito pelo contrário. Nós que fomos os repudiados, se somos cristãos, se o Espírito Santo habita em nós vamos fazer o quê? Orar por esse descrente que resolveu se apartar. Para que ele volte. Versículo 10 do livro de Gálatas. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 9 ao 10. Então, nós vemos hoje um evangelho antropocêntrico, onde os pastores teólogos de todas as denominações religiosas pregam: se você foi repudiado, se houve o adultério, o abandono, chuta que é macumba, procura outro que a igreja abençoa. A igreja não é Cristo. Então, meus amados, por aí vocês vão vendo onde vão parando as coisas. Eu coloquei aqui a Bíblia respondendo a própria Bíblia.
Gálatas, que é do apóstolo Paulo, respondendo o próprio apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 3. Continuando, versículo 12 agora, voltando para 1 Coríntios capítulo 3. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, o que é isso? Observação em vermelho. É a qualidade da obra, fazer com dedicação e fidelidade. Tá? Por aqui. E fidelidade. Sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Exemplo. Antes de citar esse exemplo que eu coloquei aqui, eu dei exemplo para vocês de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 ao 7. Então sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Nós pregamos o evangelho autêntico. Falamos que só podemos nos casar de novo com outra pessoa se houver o óbito do primeiro cônjuge. Ah, mas esse cônjuge está vivo. Ele resolveu se divorciar de vocês. Ele se casou com outro. Ou não. Ah, mas eu sou um divorciado. O pastor da minha igreja falou que eu posso me casar com outro. É adultério. Tanto o enganador, que é o pastor da sua igreja, quanto o enganado, que são vocês, que estão aceitando o que esse pastor está falando, vão para o inferno. Ambos perecerão. Que tanto o enganado, que são esses que seguem esses enganadores, quanto o enganador, pertencem a Deus. Tá? Então, se sua obra é mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, para provar a qualidade da obra de cada um. Aí aqueles que acreditam na sã doutrina, sabem que só pode se casar com outro se o primeiro cônjuge falecer. Aí sim, eles vão estar viúvos, vão poder se casar com outra pessoa. E qual é essa obra provada pelo fogo? É a perseverança dos santos. São vocês, meus amados, vocês saberem que cada um tem que carregar sua cruz. Porque a felicidade desse mundo gera morte. Que adianta um homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Então, a Bíblia, respondendo a própria Bíblia, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 a 7, prova isso. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Que pouco de tempo é esse? Até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos nós vamos ser entristecidos por todo tipo de provação. Uns são provações da doença, como os entes queridos doentes. Alguns são provações passando por dificuldades financeiras. Outros pelo casamento. E são diversas provações. Mas nós, como falamos da família, muitos que tiveram seu casamento rompido pelo descrente que resolveu se apartar, seja qual for o problema, a violência, agressão verbal, física, adultério, abandono, seja o que for. Mas vocês continuam presos ainda a ele, porque ele vive. Então qual é a aprovação de vocês? Perseverar. Oração. Pedir para que Deus salve esse cônjuge seu que está com o coração endurecido. Assim acontece para que isso? Para que vocês devem ser entristecidos? Essa aprovação do fogo. Olha o fogo. O fogo, o que ele faz? Como é que ele purifica o ouro? É queimando. A prata, o crisol, para purificar somente é o que presta. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. É genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 ao 7. A Bíblia respondendo à própria Bíblia. Continuando falando sobre 1 Coríntios capítulo 3. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Agora, vou responder também esse versículo 14 do 1 Coríntios capítulo 3 com Tiago capítulo 5, versículo 19 ao 20. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Tiago, capítulo 5, versículo 19 ao 20. Isso se chama galardão. Se alguém construiu
Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Nós que pregamos sobre o casamento até que a morte se separe. É o que o apóstolo Paulo falou. É o que o Senhor Jesus Cristo falou. Nós pregamos isso. Quando nós pregamos às pessoas, eu estou num segundo matrimônio, um exemplo. Chegam até nós pessoas que estão no segundo matrimônio, casadas pela segunda vez porque foram divorciadas alguns anos atrás, constituíram uma outra família. Se vocês não abrirem a boca para falar que aquele casamento é ilícito aos olhos do Senhor, que aquele casamento é um adultério, que galardão vocês vão receber? Vocês são covardes. Mas vocês têm a obrigação de ser sentinelas. Falar, isso aí é adultério. Vocês não podem se calar. Agora, vocês pregaram que isso aí é um adultério e essa pessoa resolveu se divorciar da segunda aliança. Vocês vão receber galardão por isso. Mas vocês serviram como sentinela, advertiram do mau caminho dele e mesmo assim eles continuaram nos seus pecados, vocês não vão receber galardão disso. Mas eu acho injusto, eu servi como sentinela, sim, mas eles se arrependeram, não. Vocês só vão receber o galardão daquilo que vocês pregarem a verdade e se aquilo converter uma pessoa dos seus maus caminhos, como diz no livro de Tiago, capítulo 5. E voltando para o livro, para terminar, 1 Coríntios, capítulo 3. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo, sem o galardão que eu acabei de falar para vocês. Vocês pregam que o casamento é até que a morte separe. Aí aquela pessoa, então eu vou me divorciar desse segundo casamento, porque o Hélito disse que isso aí é um adultério. E essa pessoa se divorcia desse segundo casamento, resolve crer em Senhor Jesus Cristo, ora pelo primeiro cônjuge dele que está no adultério, e eles voltam. Eu, Hélito, por ter ensinado a verdade a ele, eu receberei galardão sobre isso. Mas se ele não se converter dos seus maus caminhos, por mais que eu tenha sido um sentinela, eu não vou receber galardão sobre isso. Amados, deixa eu sair da tela aqui. Aí eu pergunto a cada um de vocês, qual é a dificuldade de entender isso? Nós, que recebemos o Espírito Santo, nós não estamos nesse mundo a passeio de férias. Porque Deus já nos salvou que nós temos o Espírito Santo. Deus poderia nos levar desse mundo. Deus não traz ninguém para cá para passar férias, não, meus amados. Porque esse mundo jaz do maligno. Nós estamos aqui, quando recebemos o Espírito Santo, para fazer a obra de Deus. Não mais vivemos nós, mas Cristo vive em nós. E nós fazemos a obra do Senhor. Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.